pessoal, bem-vindo ao nosso podcast. O nosso convidado de hoje, ele nasceu no coração do Espírito Santo, numa família apaixonada por motos, subiu na moto nos 3 anos de idade, com 3 anos de idade, hoje aos 26, empilha títulos, campeão motocross e agora em 2025 campeão mundial do Enduro. Bem-vindo ao nosso podcast, Patrick. Obrigado. Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui, um prazer estar aqui nesse podcast. Eu vim aqui quando estava sendo construído e agora poder voltar aqui e trazer esse título para o Brasil, muito importante, eu acho. É isso, vamos falar um pouquinho sobre minha história, falar um pouquinho sobre meus títulos, minhas vitórias e também sobre alguns produtos. Bora lá. Patrick, legal demais sua presença aqui. Obrigado. Agradecemos aí seu tempo precioso. E a gente estava conversando nos bastidores, né, Patrick? Essa questão de família, né? Como você tem esse berço, né? Sim. 3 anos, cara, subiu ali na moto, o pai ali ajudando, né? Como é que foi essa história sua aí no mundo das motos, através da sua família, do motocross, até você chegar ao Enduro? Então, eu comecei a correr de moto com 3 anos, com apoio dos meus pais, meus avós. Minha avó andava também, isso já Sim, todo mundo participava da família, né? Então eu comecei a andar com 3 anos, piloto de motocross, uma moto feita em casa, né, e pelo meu pai. E nisso, daí despertou a paixão pelo motocross, que era o que minha família fazia mais. Meu avô fazia um pouco mais de enduro, meu pai também, mas sim, bem pouco, de regularidade ainda. E nisso a gente começou a competir no motocross, destacando no Espírito Santo, né, de 50 cilindradas, 60, eu devo ter mais de 10 títulos brasileiros, capixabas. E nisso, quando eu fui vendo que eu tinha futuro ali no negócio, tal, só que é difícil, cara. O Brasil é caro, é muito difícil. Esporte a motor no Brasil é muito caro, complicado. Cara, muito caro. E foi quando a gente foi campeão capixaba aqui na MX Pro, que é a principal categoria do Espírito Santo. Foi quando apareceu a oportunidade de a gente correr uma prova de enduro. Em 2014, isso foi depois de... nem lembro quanto tempo, depois de 13 anos correndo enduro, motocross, desculpa. E nisso a gente... A primeira impressão minha foi horrível. A primeira impressão do enduro foi horrível. Parecia que eu nem sabia andar de moto. Porque eu vim onde uma terra gradeada, um lugar que não tem chão duro, pedra, raiz, a tocada é madeira, totalmente diferente, né? Pneu no chão também. Então eu fiquei meio perdido nesse momento. E depois eu fui... e embarquei pro lado do enduro depois de 1 ano disso, da primeira prova que eu corri, que eu odiei. Porque novo, 15 anos de idade, saiu de um lugar confortável, que era o motocross que eu nasci em cima, pro enduro. Cara, e nisso eu fui vendo a oportunidade, né, de correr algumas provas e melhorar. Foi quando no próximo ano a gente, de um mau resultado, que a gente correu a primeira vez, já fomos para fazer segundo geral. Caramba. Depois de 1 ano, que eu comecei a me dar uma dedicada a mais e comecei a usar um pouco do motocross pro enduro. E nisso, eu tenho várias pessoas referências no esporte, né? No enduro, quem sempre foi referência foi o Crivellin, que eu tenho o prazer de disputar com ele até hoje. Legal. E o Bruno sempre foi um amigo meu antes de virar profissional também e tal, a gente corria motocross junto. Ele falou, cara, por que você não tenta no enduro? Eu falei, Bruno, não sei, cara, não é um negócio que eu domino, não é um terreno diferente, não sei se eu vou andar bem, eu era horrível, eu era literalmente muito ruim, literalmente muito ruim no enduro, então, ruim daquele que eu ia pra trilha, depois chorava na trilha com meus pais, entendeu? E nisso, como foi passando de geração em geração, meu pai me ensinando bastante coisa, fomos correr uma prova em Afonso Cláudio, que eu fiquei em segunda geral, e logo após, se eu não me engano, teve a etapa do brasileiro aqui em... como é que fala? Em Aracruz. E nessa etapa do brasileiro em Aracruz, eu acabei andando bem, destacando, só que o que dava dinheiro pra gente era motocross. Então corri sábado no enduro de Aracruz, andei bem sim, mas não muito bem. E dali fui pra uma prova de motocross no domingo, ganhei R$2.000 lá, e era o que mantinha a gente. Sim. A gente não tinha condição financeira muito boa. E aquela questão, né? Você desgasta o equipamento, você tá correndo no motocross e pro enduro, né? Você tem a questão do equipamento também, né? E aí a gente passou um tempo, eu comecei a treinar enduro, andando um pouquinho melhor, fui na etapa aqui no Espírito Santo, que ganha geral. Foi quando eu tive a oportunidade de ir para BH
o Sapão, que é um dos caras que me ajudou lá atrás, sempre me ajudou, que mora aqui em Vitória hoje, ele me deu a oportunidade de ir para BH, fazer uma prova lá e testar se realmente eu ia andar bem no Enduro ou não ia. Tá? Junto com a ajuda do Bruno, do Crivelin, do Janjão, de várias pessoas. Fui para BH, do nada, fui testar, corri, andei bem. De lá eu tive um convite de correr a prova do Brasileiro de Enduro, com a moto 450, cheguei lá, andei muito bem também. Esse foi que ano? Isso, 2016. 2016. Isso. E voltei, acabou as provas, tudo, né? Andei bem, gostaram, voltei pra casa. Sempre com um sonho, mas voltei pra casa sem ninguém dar notícia, sem nada. Né? Foi quando teve a prova de Aracruz, novamente. Eu peguei uma moto emprestada, o primeiro dia fiz 7º geral no Brasileiro. E o Bruno machucou o joelho nessa data. E ele ia pra Inglaterra, pra Espanha, correu o Mundial, tal. E acabei não dando... Ele não acabou correndo e tal. E foi pro Mundial. E ele operou o joelho depois, logo após esse machucado. Foi quando apareceu a oportunidade de eu correr uma etapa do Mineiro de Enduro, onde estavam os melhores pilotos do Brasil. Né? Porque hoje, em Minas Gerais, onde está o maior celeiro de pilotos, reside lá. Legal. De Enduro. Ali é um celeiro, né? Ali em Minas Gerais é forte, cara. O Espírito Santo também é bastante, só que todo mundo mora em BH. E aí eu fui correr essa prova lá do Mineiro, só que eu não tinha moto. A gente não tinha condição financeira para ir. Meu pai, muito ruim financeiramente. A gente pegou e eu falei com o Janjão, que era o assessor do Bruno na época. Falei assim, a moto do Bruno tá parada lá na empresa. Liga pro Guto e pede a moto emprestado. E meu pai só tinha um carro tal, pra nós ir, não tinha moto. Aí eu liguei e falei, não, pode pegar a moto emprestado. Ele levaram a moto pra mim pra corrida. Que legal. E é até uma história interessante, que foi eu, meu pai e o Breno, que é um amigão meu, assim, igual o pai meu também, o Breno. E a gente ou tinha dinheiro pra dormir no hotel, ou tinha dinheiro pra comer. Muito frio. É sério, Caramba, isso é verdade. Sério. E aí a gente pegou nesse momento e fomos... Vamos pro hotel, comprar um pão salvado lá com refrigerante. Sério isso. E nisso, de noite o Rigor, que hoje é, né, o melhor piloto de rádio do Brasil hoje, que representa a gente, chamou a gente pra jantar na casa dele, churrasco. Falei, aí foi beleza. Tal. Mas não tinha dinheiro. Sério. E nisso eu andei muito bem. Fiz 3º geral e ganhei minha categoria. No Mineiro, onde estavam os melhores pilotos do Brasil na época. Só não tava o Bruno, que tava machucado. E aí, nesse Mineiro, tinha uma pista super endura, dei super bem, destaquei, só tomei um capote, acabei não ganhando. Voltei pra Colatina, no domingo. Quando eu cheguei em Colatina, tinha um campeonato que ia começar em Chapecó. Nunca ia sair do Espírito Santo, só para Minas Gerais, voltei. Em Chapecó, de super enduro. Do nada, eu nunca tinha andado de super enduro, só que eu era bom, sim, relativamente no motocross. E andava bem e estava começando a andar bem no enduro. Eu era bem bom de largada, tal. Fui convidado para correr essa prova, ganhei as 2 provas lá. E aí, quando eu voltei para Belo Horizonte novamente, depois desse rolê, aí sim começou as oportunidades e tal. Foi quando eu comecei a correr o primeiro ano de KTM pela Orange, que foi quando o Guto deu a oportunidade, junto, né, com o pneu do Sapão, do Bruno. Foi que ano? 2016 eu fechei com eles para correr 17. Oficial, KTM. Então, todo o período de 2016 foi todo um aprendizado. Esse processo todo. Muita coisa, tudo. Eu estudava na época ainda, estava no 2º ano médio, 3º ano médio. E então tive que parar meus estudos para ver se realmente era isso que eu queria, se ia dar certo, se não ia. E foi quando a gente deu certo e mudamos para BH com 17 anos de idade, sozinho. Caramba. Sozinho, sem nada, sem dinheiro novamente. Ganhava muito pouco, mas dava para sobreviver. Patrick, parabéns, cara. Parabéns. Aí foi quando eu introduzi no Enduro, foi em 2017. Oficial, como equipe, profissionalmente foi. Hoje você é um dos grandes nomes, né? Quando a gente vai falar de off-road, eu vejo assim, acompanho de longe, eu não sou um cara muito do off-road, né? Gosto mais da speed, mas eu vejo assim, seu nome hoje, a galera comenta muito. E em 2023 você foi campeão, né? Do Enduro Fim, né? Você foi campeão. E o que essa vitória representou para você na sua carreira? Assim, o que ela trouxe, que divisor de águas ela trouxe para você? Na verdade, depois que eu entrei no Enduro, foi uma mistura de montanha-russa, né? Em 2017, porque
Em 2017, meu ano de experiência. Comecei o ano correndo na EJ, depois deu um problema de mudar de categoria. E eu estava disputando com um cara que ganhou a categoria, na geral. Então, assim, não estava muito longe, porque era o primeiro ano de experiência. No segundo ano de experiência, fomos campeões. No primeiro título de Yamaha. E de lá para cá, hoje eu tenho 7 títulos brasileiros. Desde 2018, o primeiro título. E em 2023 eu consagrei campeão na E2 e na geral, que é o maior título do Brasil, né? Sendo o piloto mais rápido do Brasil em 2017 e 2023, desculpa. E nisso, cara, assim, todo mundo fala que meu sonho é ser campeão brasileiro, ganhar. Só que na hora que a gente ganha, a gente chega num patamar e fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Ganhei. Então, a gente procurou sempre desenvolver, eu pensei até mudar de modalidade, correr um pouco de hard também. Esses 7 títulos aí, foi tudo uma marca só? Ou você Não, foi mesclando um pouco. Foi mesclando, né? de marcas. Um pouco de MXF e Yamaha. Foram 2 MXF, 2 Yamaha, 2 Beta e um KTM. Um KTM. Legal. E foi mesclando. E aí eu falei, e agora, cara? A gente tem que renovar, né? Porque se a gente acomodar também fica naquele mesmo esquema. Assim, abriu muito mais porta, abriu muito mais oportunidades também. Pensei em ir pro hard, só que mantive no enduro. Foi um ano pra mim de acho que é sempre experiência, a gente poder mudar de moto, categoria. Foi o primeiro ano de 2 tempos. Legal. Que é uma moto muito difícil de andar no nosso cenário, terreno muito duro, complicado. Foi quando eu ganhei lá. Eu tava correndo junto com o time da Daiva, que é o meu time atual até hoje. Foi quando a Daiva falou assim, o que você acha da gente correr o ano que vem o Mundial completo? Sim, uma realidade totalmente fora do meu padrão, né? Mas aí foi que abriu as portas, foi junto com a Daiva para correr o Mundial. E justamente pegando esse gancho, sei como é que foi esse ano de 2025, vivendo esse momento aí no Mundial? Como é que foi isso? Eu tinha algumas oportunidades de correr fora do Brasil, já, tá? Eu já corri prova em 2018 na Portugal, Espanha, Chile, já corri no Uruguai, já corri na Argentina, já corri prova em um bocado de lugar. Itália, França. Então você já tinha uma bagagem. Já tinha essa bagagem. Mas só que quando a gente sai do Brasil, fala assim, agora a gente vai disputar um campeonato, esquece, joga tudo fora. É outra realidade, outro pensamento. Agora é pra valer, né? E nesse ano de 2018 e 2025, né, foi quando a gente parou pra pensar e falou assim, cara, a gente tem muito a aprender. E nisso eu fui, acho, trazendo um pouco de bagagem pro meu trabalho hoje no Brasil também. E foi um ano mágico, né? O primeiro brasileiro a ser campeão no campeão mundial de enduro. Quantos países lá? A gente correu esse ano? Eram 8 etapas, cancelou 2, uma renovou, mas são 7 etapas esse ano. Em cada país diferente? Cada país. Não. 7, são 7 etapas em uma em cada país. Portugal foi 2 vezes. Ah, entendi. 2 em Portugal. Teve Portugal, Espanha, Suécia, Londres, Portugal, a última que eu corri foi Itália e agora a Alemanha. Então, dessas etapas aí, qual foi que te apresentou o maior desafio? Assim, todas foram muito relativas, tá? Porque teve etapa que foi muito difícil, a primeira, e teve etapa que foi muito cada uma tem sua particularidade. Entendi. A primeira etapa foi muito dura, o deslocamento, motor muito grande, 67 km, cada volta, 2 voltas e meia, muito cansativo, muita chuva, toda a etapa sendo praticamente peguei chuva, então foi bem cansativo essa prova. A mais cansativa foi essa prova, primeira etapa. Segunda etapa, a especial mais difícil do ano, 12 minutos e 40 segundos de especial. A gente saía de um ponto de partida embaixo e a gente era subindo quase 2 km até chegar no lugar mais alto da especial de 7 km, bem grande. Caramba. Muita água, muita poça, com bastante chuva também. Aí chegamos na etapa da Suécia, a etapa pior para mim em clima, devido ao frio. Então a gente
Chegou a largar com 2 graus positivos, só que como tava chovendo, tava dando 2 negativos. Caramba. Na Suécia, gelo no banco, na hora que a gente vai largar de manhã cedo. Aí acho que é a pior sensação pra gente, porque eu, por ser um capixaba que mora em Colatina muito quente, a gente não começa a perder o tato. Camisa muito fina, camisa fina igual essa minha que tô usando agora. Então começa a perder o tato e começa a atrapalhar, o braço trava, você não entende o que tá acontecendo. É outra realidade. Você vê os gringos, tá acostumado com frio, camisetinha normal, parece que tá de verão. Pra eles lá. E aí a gente foi pra etapa de... Vamos pra essa etapa da Suécia. Ganhei os 2 dias lá, muito difícil a prova, muito lisa, um terreno bem parecido do Rio Grande do Sul. Suécia, depois a etapa da... Aí depois pulamos uma etapa e depois fomos para a etapa da Itália. Não, Portugal, desculpa. Etapa de Portugal, eu tinha que ganhar uns 2 dias lá para sair campeão de uma vez do campeonato. No primeiro dia eu perdi por 0,5 milésimos. Então, você tava falando para mim que nos bastidores que foi o francês aí que tava mais no seu calço, né? Era um francês, ele é campeão francês de cross country. Legal. Então, um francês muito bom, campeão de enduro também. No primeiro dia, a gente perdeu o dia, o especial empatado praticamente, ele me ganhou a especial e eu perdi o dia por 0,53 milésimos, uma piscada. E aí você fica matutando isso muito tempo na cabeça. Onde dá para melhorar? Por que meio segundo? E se eu ganhasse as 2, eu não precisava voltar no Mundial mais. Então a gente ia economizar muito dinheiro, ia ser menos desgaste, que é muito cansativo as provas. E ganhamos o segundo dia, falando, pô, perdemos o campeonato até nessa etapa agora por causa de meio segundo. Saindo dali e indo para a etapa da Itália. Voltamos para o Brasil, 6 dias em Portugal, 6 dias em casa e 6 dias. Aí voltamos para a Itália, onde saímos campeão mundial. Ganhando 2 dias, numa prova muito difícil também. Um terreno muito liso, chuva. Que é esse troféu aqui, né? Que é esse título aqui. Então, assim, é uma realização. Agora a gente está no, acho, meu nível mais alto até hoje. A gente estava vendo os vídeos aqui mais cedo. Eu me impressionava andando já naquela época. Eu acho que hoje em dia, se eu ver um vídeo andando, vai ser mais ainda. Você vê a evolução, né? Porque eu acho que já é muito bom. Legal. Já era em 2022, tá vendo? Passa um filme na memória, né? Você Com fica certeza. Ali, passa ali. E Patrick, a gente estava conversando nos bastidores, né, sobre como a Suécia foi fria, né? E você correu de Skyreach, né? Skyreach, ela tem um CCA muito bacana e justamente em partida fria, lugares frios, né? Conta pra mim como é que foi essa experiência sua, correndo com o Skyreach e sendo campeão mundial. Como é que foi a sua... Cara, a Skyreach, a primeira coisa que ela passa para um piloto de alto desempenho é segurança, tá? A gente está numa prova, que são 3 dias de prova, a gente dorme com a moto num parque fechado, não sabe como é que vai ser no outro dia, com chuva, frio e gelo no banco, e quando a gente vai largar no outro dia, a moto tem que estar pronta para pegar e dar a partida. Então, quando eu sei que é uma bateria muito boa, que eu uso hoje uma Extra Power, e chego lá, e eu sei que na hora que eu dar a partida ela vai funcionar e não vai me deixar na mão, já me traz segurança. Porque se a moto não pega de manhã cedo, no prazo de 1 minuto que a gente tem para largar, eu já tomo 1 minuto de penal. Caramba, então tem que ser, bateu, pegou. E nisso, eu peguei largando a menos 2 graus, a bateria tendo, né, me dando uma segurança maior, eu já não preciso me preocupar, eu tenho que só concentrar na prova. Legal. E além do peso. Né? É outra pergunta que eu ia te fazer, porque assim, não sei como é que funciona essa competição. Tem essa questão de peso, tal, eles verificam peso de moto ou não? Não verifica peso de moto, só que o pessoal fala, mas você está tirando 2 quilos da moto, você pesa 92 quilos. Mas é diferente a conta. Eu pesar 92 quilos e tirar 2 quilos meu, pode ser que não dá diferença. Mas eu carregar 2 quilos a mais é outra situação. Ainda mais no banco, debaixo do banco fica o centro de gravidade da moto, isso melhora muito. Uma curva, uma frenagem, entendeu? Tanto que quando você vai andar de kart, você bota 2 quilos a mais, você perde a frenagem do kart. Na moto é a mesma coisa, quanto mais você tirar, mais você vai estar tranquilo. Essa sensação da manete fica melhor, né? Não, tudo melhora. E nisso, a gente me dá muita segurança no desempenho, ela acaba sendo, dependendo da bateria, né? Ela vem com suportes, e isso eu gosto um pouco de usar uma bateria menor, porque... Você bota uns cálcios... Não, ela vem originalmente o cálcio, só que quando eu tenho um pouco mais de suporte na caixa de ar,
em cima da caixa de ar ali, eu boto manete, reserva. Ah, você usa, você acaba usando a caixa dela como, de repente, um porta-treco. Porque, tipo assim, você pega uma bateria convencional, ela vai ter aí 12 centímetros, de comprimento 15 centímetros, mais ou menos. Se eu botar uma bateria pequena, vai me sobrar isso aqui. Então, quando me sobra, eu já tenho um lugar para botar uma manete de freio, uma manete de embreagem, se a moto quebrar. Porque a Skyridge, você não precisa de uma bateria grande para você virar o motor. Entendeu? Se for adequada para sua moto e tendo os calços para você botar, que originalmente já vem os calços nela. É interessante isso aí, tá? Interessante. É sério, porque sabe a caixa de filtro? Que é um exemplo, ó. A caixa de bateria. Tira essa bateria aqui pra gente ver. Ó, aqui é uma caixa de bateria. Eu acho que é uma extra power. Essa aqui é menor? Deixa eu ver. Essa aqui é extra power. Aqui eu uso. Vou tirar essa aqui também pra você ver. Aqui tá a caixa... dos mesmo tamanho. Mesma coisa. Aqui tá a caixa de bateria, no caso, lá na moto, correto? Na hora que a gente pega e bota uma bateria menor, é como se estivesse sobrando espaço na lateral das caixas de bateria. Tá? A gente botou essa power bem pequenininha. E nisso, se ela sobrou um espaço na frente, a gente coloca uma manete de freio, uma manete de embreagem, um pedal de marcha, porque lá no Mundial ninguém pode te entregar. Entendi. No hard também é a mesma coisa. Então você tem que transportar a sua peça. E pode até entregar, joga no chão, você acha. Mas não é o correto. Então a gente acaba carregando, amarrado na moto. Isso já me dá mais um espaço, entendeu? Porque não quer dizer que a bateria é grande que ela vai virar forte. Se for uma bateria pequena, igual essa aqui, acho que tem 340, eu acho, 300 e poucos TCA. É a que eu uso. Então eu vou lá e boto os calçozinhos nela, me sobra o espaço, ganho peso, ganho desempenho e segurança ainda. Em relação à competição, esses perrengues que aconteceu lá, você passou algum perrengue, alguma coisa assim que, cara, isso aqui... Na moto? Na moto. Cara, perrengue sim não passa, né? Porque a gente... Quando você, a partir do momento que você vira profissional, você passar um perrengue é complicado, porque você já sabe onde você tem que andar. Tipo assim, se passar do limite, você sabe que vai dar errado. Então é difícil passar um perrengue de susto, alguma coisa assim. Eu passei não é perrengue, mas eu passei um negócio agora. Primeiro dia da etapa da Itália, agora, na última etapa que eu corri, e eu tinha que ganhar o primeiro dia para ser campeão. No deslocamento, caí e quebrei a manete de freio. Aí o que aconteceu? Eu não tava com a manete na moto. Eu tinha tirado. Não sei qual motivo eu tirei. E na hora que eu cheguei pra largar, o pessoal da equipe não tinha chegado ainda. Eu tava com pouco tempo pra chegar na outra especial. Ela quebrou no cotoco ali? Ela quebrou, mas eu tinha isso aqui pra pegar. Não tinha nada. Quase não encostei. Era só uma unha que eu tinha pra pegar. E fiz a especial dessa forma, na mão travando, porque eu fazia muita força. E nisso eu fui lá e ganhei a especial ainda, na geral. Desse jeito. Caramba. Porque assim, chega um momento que você tá tão no hiperfoco. Eu sempre falo isso com meus amigos. A partir do momento que eu entro na especial, pode dar tiro, pode matar alguém do meu lado, pode gritar. Eu vejo às vezes. Quando eu vejo, eu tô olhando pra frente numa reta assim, tá um rapaz na minha frente gritando com algum amigo meu, eu vou ver ele. Mas se não, eu entro no hiperfoco ali. Então eu entrei num hiperfoco tão grande que a manete não tá me atrapalhando mais. Legal. E Patrick, você rodou de Skyridge. Isso. Estávamos junto com vocês aí. Sim, né? sim. E você também rodou de KMC, né, cara? KMC Gold. Quando a gente tava falando de perrengue aí, como é que foi essa sua experiência rodar com KMC lá na Europa? Na Europa. Na verdade, nem perrengue é, né? Porque não dá problema, então já não chega a ser perrengue. Mas a KMC, cara, é um produto que eu utilizo muitos anos já, desde quando eu corri a motocross. É um produto que, mesma coisa da Skyridge, ela me passa segurança, tá? E quando você bota uma corrente numa moto, tem que ter até mais cuidado do que uma bateria. Por quê? Se você quebra uma corrente num salto, a bateria ela fica bem protegida ali, né? Ela tá... Mas uma corrente que não for boa, você bate ela num pau, uma pedra, alguma coisa, solta, quebra uma corrente, como é que faz para reparar? Que não for boa, não é para reparar. Mas o medo é cair. Porque a gente sempre está em alta velocidade. Quando você está com um veículo na inércia muito rápida, ele para de uma vez, o seu corpo está inércia ainda. Então ele ficou, você foi. Eu já caí várias vezes assim já. Então, você tem uma segurança maior ainda do que uma bateria, para mim é muito mais relevante, porque ela está em contato com a pedra, pau, terra, barro, e é uma corrente que eu vou durar muito, tanto que uma corrente hoje, por exemplo, eu corro 3 provas,
sem trocar uma corrente. Que legal. Entendeu? Com retentor, que é pro enduro, mas é melhor. E uma corrente de durabilidade, não enferruja, uma corrente que tem um grande desempenho, né? Por ser, mesmo ela tendo um retentor, é uma corrente que corre muito ali nos guia, então ela te dá um pouco mais de cavalaria, dá um pouco mais de desempenho, uma corrente leve. Você trabalhou com milimetragem de corrente diferentes ali? Não, eu coroa, uso, tamanho de coroa e peão, essas coisas assim? É diferente, eu uso uma moto muito longa. Entendi. Do meu gosto, Patrick. Por quê? A partir do momento que eu uso menos marcha, troco menos de marcha, isso me traz tempo de reação. Porque você pensa, sair de uma curva de segunda marcha, vou ter que jogar a terceira já? Perdeu um tempinho. Tá perdendo também. Entendeu? Tá de segunda, meter a mão, deixar ela um pouco mais longa, você... Então, eu uso a coroa de 14,49, né, a moto de competição. Geralmente a pessoa usa 13,52. Então é muito longo. Então eu só uso na minha moto segunda, talvez terceira, dependendo do lugar. E tanto que quando os amigos meus falam assim, você dá uma voltinha na sua moto, eles odeiam. Sério, porque a moto é muito longa, aí você tem que usar muito embreagem, os caras não conseguem usar no giro. É aquilo que a gente fala, né? Porque assim, o piloto, o cara tem que curtir a moto, o cara tem a sua própria preparação, o cara tem o seu próprio jeito de colocar ali. Sim. E em relação à folga de corrente, lubrificação, como é que você trabalhou isso lá? Geralmente eu consigo lubrificar, eu lubrifico antes da prova, correto? Cada apoio de parada eu lubrifico também a corrente. Entendi. Eu não gosto de usar graxa. Também não curto. Não. Eu sempre gosto de usar lubrificante de corrente normal mesmo. Você passa uma graxa, gruda muita terra, pau, e como a gente nunca sabe como é que vai estar o terreno, às vezes se for num terreno mais seco, beleza, mas aí você pega ali num pau não pega num barro, tal, vai grudando na corrente, vira aquele rolo, entendeu? Vira aquele problema ali. Patrick, cara, altos desafios na Europa, né, cara? Climas diferentes, de neve, de terrenos complicados. E aí, cara, 2026, quais são os planos para 2026? Quais são os projetos, os novos desafios aí para 2026? Cara, em 2026, eu acho que hoje a gente chegou num patamar, assim, muito bom, né? Sendo campeão do mundo. Então, a partir de agora, aquele pensamento, desde 2023, que eu tive campeão na geral, o que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? E que é a dúvida de, geralmente, quase todos os atletas. Ou, geralmente, o cara para, ou o cara inova, tá? E a gente vai inovar agora em 2006 com uma nova equipe, tá? Uma equipe, não... A Itália Race Corroide vai ser uma parceira minha, mas hoje a gente vai ter uma equipe própria nossa, seguindo o nome do meu pai em 2026. Uma equipe que acho que tem muito a crescer. Uma equipe para revolucionar o cenário. Eu trazendo uma experiência do Mundial e do Brasil pro nosso cenário aqui, fazendo um treino diferente. Legal. Tá? Uma equipe para brigar de frente com as grandes marcas. Legal. Pessoal, deixar um super recado aqui para você. Estamos chegando já ao final. Não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Ative as notificações para você ficar por dentro do que rola aqui no nosso podcast. Deixe seu comentário também. Vamos papear aí. Não sei se você conhece o Patrick, segue lá. Fala o seu arroba aí, Patrick, pra gente. Patrick Capila 33. Essa equipe já tem o Instagram? Tem. Zoin Race Team. No final. Legal. E é isso, cara. Agradecer a todo mundo, agradecer a Motociclo pelo convite, né? A gente poder falar um pouquinho sobre o Mundial. Tem muita coisa para falar ainda, vamos fazer outros retornos 2.0, né? Tem outras perguntas aqui, mas a gente vai ficar 2 horas aí de podcast. Então, a prévia, né, para saber como é que funciona. Porque tem muita, assim, tem a galera que segue a gente, que também é trilheiro, a galera da trilha, que quer saber como é que funciona essa parte de suspensão, precisou de calibragem, como é que equipamento, até mesmo roupa. Vamos fazer vamos marcar com a galera pra o novo tipo de podcast. Porque hoje nós estamos falando sobre minha carreira, aí nós temos que falar agora um podcast sobre técnicas. Eu acho que seria técnicas, regulagens e desempenho. Então, galera, aguarde que tá vindo nova coisa aí, novo podcast com o Patrick. Patrick, lhe agradecer, obrigado pelo seu tempo, de coração, fera demais. Valeu. Parabéns, ter representado aí os capixaba, tá pocando. Tá bocando. Essa é uma expressão nossa aqui, capixaba, poca, arrebenta, o cara que tá lá em cima. E eu queria que você deixasse um recado aí, uma galera que tá começando nesse esporte, né? Aquela meninada que, olha, eu sei que você já teve os caras de referência, hoje você é uma pessoa
de referência hoje no nosso país, Sim, né? No nosso estado. Então deixa um recado pra galera aí. Galera, o recado é assim, se você tem um sonho, nunca desista, tá? Eu tinha um sonho lá atrás, achei que nunca ia conseguir chegar nesse nível hoje de ser um campeão mundial. Eu lembro muito bem, quando eu estudava na escola de Fraga, lá em Colatina, eu sempre escrevia as metas que eu queria ter. Legal. E eu falei que eu ia ser campeão brasileiro, foi mundial e é isso. Nunca desista, cara. É difícil, a gente chega a passar aperto, passa. Nunca é fácil pra todo mundo, mas nunca desista. Tá? Se você tem um sonho, nunca desista. Show. E bora de Sky Reach. Valeu. Falou, Patrick.